E hoje nós estamos falando algo que fala muito de um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, e tem boca e fala contigo. Eu queria neste momento convidar meu irmão Ezequias a vir aqui na frente. O Senhor tem falado ao meu coração que se nós somos a testemunha de Cristo, nós precisamos então testemunhar aquilo que Ele está fazendo em nossa vida, amém? Graça e paz, amém, irmãos? Eu queria contar algo para os irmãos, talvez muitos não saibam. Algum tempo atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu me via dentro de um caixão. Eu cheguei dentro da igreja, o pessoal estava me velando, e eu na verdade, eu vi o caixão, eu entrei para ver, quando eu olhei, era eu que estava dentro do caixão. As pessoas me velando. E aquilo me marcou. E de repente, na semana seguinte, eu comecei a ouvir vozes. Eu ouvi uma voz muito clara, que falava para mim: Ezequias, aproveite seus dias, porque você só tem 3 meses de vida. E aquela voz foi aumentando na minha vida. Não somente à noite eu sonhava com aquilo, mas durante o dia eu ouvia vozes alto e bom som. Ezequias, aproveite a sua vida, porque seu tempo está curto. Na minha cabeça tinha uma contagem regressiva. E de repente eu comecei a sentir algo na minha garganta, um caroço. A princípio era minúsculo, mas cada dia após dia, aquilo foi crescendo. Eu sentia aquilo crescendo. Quando eu ia comer, eu sentia, era difícil comer coisas mais grossas, era difícil. E aquilo foi passando, e aquela voz falando comigo muito, muito forte. Um determinado dia eu cheguei no culto, eu participei do louvor, eu desci, eu fui atrás, e aquele caroço, aquela coisa terrível. Eu sentia gosto de sangue na minha boca. E de repente o pastor estava fazendo apelo no dia, estava fazendo a ministração, e o pastor estava lendo Marcos capítulo 11, que fala que se você crer e não duvidar, assim será contigo. E eu comecei a firmar naquela palavra, e o pastor, eu queria que o pastor terminasse logo a ministração, porque eu queria me jogar lá na frente. E demorou, o pastor ministrou. Quando ele fez o apelo, eu já estava aqui na frente, eu estava orando. E ele orou por mim, e ele chegou para mim. Antes de orar por mim, ele tocou em mim. Eu não tinha falado nada para ele. Ele falou assim para mim: Ezequias, se você não se posicionar hoje, realmente é isso que vai acontecer na sua vida. Eu entendi que ele estava falando que realmente aquela voz, aquilo que, se eu não me posicionasse, aquilo ia acontecer comigo. E naquele momento ele orou por mim, eu caí no chão. Eu lembro que eu comecei a enrolar. Eu estava consciente do que estava acontecendo, mas tinha aquele caroço, parecia que ele ia aumentando, eu não conseguia respirar. À medida que ele ia orando, e eu sentia aquele caroço, aquela bola saindo da minha boca. Aquela coisa horrível. Os irmãos que estavam aqui, tem muitos irmãos que podem testemunhar isso, e aquilo saiu da minha vida. E a partir daquele momento, eu não senti mais nada daquele caroço. Aquele caroço estava aqui, ele saiu pela minha boca, foi juntado no chão e foi jogado no lixo. Porque eu criei na palavra que se eu cresce, aconteceria comigo um milagre. E foi um milagre. Um milagre. Então Deus, eu digo para você, Deus, Ele continua fazendo milagre, apenas nós precisamos crer que nós veremos a glória de Deus, amém? Glorifica esse Jesus, meu irmão. Quero chamar aqui a irmã Edileuza. Cadê a Edileuza? Dila, corre aqui. Aconteceu algo muito legal no GC, meu irmão. Fala aí, Dila. Paz, igreja, tudo bem com vocês? O que eu vou falar com vocês aqui é rapidinho, só para você que chegou aqui nessa noite desacreditado que o teu Deus faz milagre. Eu posso afirmar com toda certeza do meu coração que o nosso Deus ainda faz milagres. Eu passei anos da minha vida tomando remédios para ansiedade,
Comecei com fluoxetina, depois eu estava na sertralina, depois mudou para esse citalopram. Eu tomava remédio para dormir, era Zolpidem a cada 3 horas durante a noite. Eu tomava clonazepam. Por último, eu já estava tomando remédio para dormir e eu precisava tomar remédio para acordar, porque senão eu emendava o dia com a noite. Eu não vivia mais, eu não tinha mais paz, eu não tinha mais vida, porque eu chegava no GC tão caída, tão triste, tão abatida e tão doente, que a Márcia até colocou o apelido meu de Maria das Dores, porque eu só chegava no GC com dor, com angústia, com tristeza. E eu estava acostumada a ouvir a palavra, eu ouvi a palavra de Isaías 53, capítulo 4, a minha vida inteira, eu pregava essa palavra. Porém, eu nunca tinha aplicado essa palavra na minha vida. E naquela noite no GC, o Du ministrou sobre Isaías 53 e 4. Porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele tomou sobre Ele as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E naquela noite eu recebi aquela palavra no meu coração e eu apliquei. E eu fiz um ato profético. Eu cheguei na minha casa e peguei toda aquela medicação, coloquei numa sacolinha plástica e no outro dia eu levei para o posto de saúde e devolvi. Eu não estou dizendo para você que você também vai fazer a mesma coisa. Eu só sei que eu fiz aquele ato profético. E o Senhor respondeu a minha oração através da sua palavra. E hoje eu posso dizer para você que eu estou curada. Eu não preciso mais de remédio. O meu clonazepam se chama Espírito Santo. E o meu Zolpidem é a palavra do Senhor que eu procuro ativar na minha vida dia após dia. Portanto, se você está aqui nessa noite, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, creia tão somente, porque o Deus que me curou está aqui passeando em nosso meio nessa noite. E Ele também vai derramar a cura na tua vida. Amém. Aleluia, vem cá, Ivan. Glorifica mais forte então, meu irmão. Aleluia. Amém, paz, igreja. Eu também tenho algo para contar que me aconteceu nessa semana. E foi no domingo passado que teve o culto aí. Eu tinha uma dor no joelho que me incomodava muito. Quando eu me agachava no chão, aí ele meio que saía fora, ele dava um estralo, saía fora, e para voltar ele doía muito. E no domingo o pastor orando por todas as enfermidades e tal, né? De repente ele falou, eu oro pelo joelho. Quando ele falou joelho, meio que deu assim, sabe, um plim na minha cabeça. Eu pensei, eu quero essa palavra para mim, ele vai curar o meu joelho. E peguei aquela palavra, agarrei para mim e falei, o Senhor vai me curar. Passou o domingo, aí na segunda de manhã nós tínhamos que cortar banana. E cortar banana é um serviço que usa bastante joelho, né? E tá trabalhando normalmente. Eu vi que estava melhor do que o normal, eu estava trabalhando melhor que o normalmente, né? De repente caiu a minha ficha, pensei, meu joelho não dói mais, cara. O Senhor curou o meu joelho. Eu pensei, glória a Deus, Senhor. Porque não tinha mais nada. Glória a Deus. Pastor Elton, corre aqui rapidão para contar o teu testemunho. Vem cá. Hoje de manhã nós ministramos sobre essa palavra. E o pastor, eu vou deixar para ele contar, tá? Parar de ser metido. Amém. Boa noite. Então eu tinha uma dor muito forte no meu braço, que a maioria dos que me conhece aqui da igreja sabe que eu fui mexer com as madeiras um tempo atrás, muito pesada, e não tinha como entrar com a empilhadeira. E eu comecei a carregar aqueles pau muito grande. E começou a me dar uma dor muito forte no meu nervo aqui do braço, no cotovelo, e acho eu que tinha inflamado. E eu não aguentava mais, estava me incomodando muito, estava tomando remédio, e tinha falado para o pastor Fabrício, lá de Videira, que ele é médico dessa área, nosso doutor Fabrício e pastor Fabrício. Eu falei, pastor Fabrício, vem com as tuas ferramentas para baixo um dia desse, para tu aproveitar e consertar meu braço, falei para ele. E agora, como a nossa filha e o nosso genro vão para lá, para a igreja de Videira, pastorear lá junto com ele. Eu falei para a Andressa, ontem ainda lá em casa, falei, vou junto com vocês, vou pedir para o pastor Fabrício operar meu braço. Eu tinha muita dor, ontem à noite eu tomei um remédio forte para mim dormir. E hoje cedo, quando o Du começou a ministrar, eu comecei a apertar em cima daquela dor, sabe? E comecei a rejeitar aquela dor. E a minha esposa virou para mim aqui,
e falou, vai ser curado hoje, ela falou para mim. E eu digo, amém, já estou curado. E já comecei a declarar e comecei a apertar. E quando terminou o culto, eu estava sem dor. Eu tinha uma dor que o doutor Fabrício foi apertar aqui no meu nervo, a última vez que ele esteve ali na praia. Eu dei um grito, né? E eu falei para o Du apertar, e pode apertar em cima aqui com força. E não sinto mais nenhuma dor, fiquei livre, sentado aqui no banco. Glória a Deus! Aleluia, meu irmão! Parece ser loucura, mas Deus faz umas loucuras. E eu amo estar enfiado nessas loucuras com Ele. Quem ama estar enfiado nessas loucuras com Ele? Ah, glória a Deus, meu irmão. Então vamos lá. Foram edificados com esse testemunho? Tem muito mais outros, mas vamos para a palavra agora. O título da minha mensagem é Jesus diz, quero. Nessa noite o Senhor está falando aos nossos corações, ei, eu quero. Amém? Então vamos lá. Provérbios 4:22, o Senhor fala da sua palavra, que Ele deu as suas promessas para as nossas vidas, amém? Por isso, irmão, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é vida, e ela é viva. Provérbios 4:22, aí o Senhor fala, Deus, pelas suas palavras nos deu as promessas, que são vida, para os que encontram, e saúde para o corpo. Nós sabemos que todas essas promessas que o Senhor tem na palavra, isso é para mim e para ti nos dias de hoje. E de alguma maneira nós precisamos acessar isso, amém? Mas vamos entender um pouco, da onde que começou todas essas maldições, essas doenças, essas influências demoníacas, amém? Porque tem que ter um começo. Tudo precisa ter um começo. Então vamos lá para o começo da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e como comeu o fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, ou seja, pelo fato de você ter me desobedecido, Adão e Eva, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com suor, o seu rosto, você comerá o seu pão. E até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui em Gênesis revela para nós que aqui começou todas as enfermidades, aqui começou todos os pecados, por causa da desobediência de Adão e de Eva, entrou todas as enfermidades. Só que eu tenho algo para trazer para nós aqui, que pelo fato de um casal um dia perder tudo aquilo que era maravilhoso com Deus, na cruz Jesus Cristo restaurou tudo isso para mim e para você. Não achei que vocês iam ficar mais felizes com isso, depois de uns testemunhos desses, achei que vocês, uau! Então pelo fato, vamos lá, pelo fato de um casal ter desobedecido e trazido para a humanidade a maldição, Jesus Cristo pela cruz, Ele nos deu a vida e vida em abundância. Aleluia, esse é Jesus, meu irmão. Deixa eu te falar algo aqui interessante. Pensa comigo aqui, nos dias atuais, qual que é a doença que mais manifesta, que é comum para nós? Não é a gripe, não é verdade?
que mais a gente encontra nos dias aí é as pessoas com gripe, com resfriado. É algo interessante de a gente pensar e é até engraçado, porque se Adão e Eva, antes de desobedecerem, eles andavam nu na floresta, como não pegavam gripe? É algo para a gente pensar, mas não é verdade? Porque antes deles desobedecerem, não existia doença. Satanás aproveitou a oportunidade de eles desobedecerem a Deus para trazer a doença, a maldição, tudo aquilo que o Senhor falou. A terra se tornou maldita por o que um dia um casal desobedeceu. Mas por causa de uma obediência de um único homem, hoje temos vidas. E vamos continuar. Êxodo 23, 25 diz: Êxodo 23, 25, o Senhor fala para o povo de Israel, e Ele diz: prestem culto ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Não, mais alto. O que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós estamos aqui unidos como igreja, prestando culto ao Senhor, amém? E olha que interessante, aí o Deus de vocês, o meu Deus, aí ele diz, e Ele os abençoará. Pelo fato, meu irmão, de tu estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, Ele diz para ti, eu vou te abençoar, dando vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Eu não sei como é que tu chegou nessa noite aqui. Talvez você está carregando uma enfermidade que ela não deve estar aí. Porque Deus, pela sua própria boca, disse, eu tirarei essa doença daí. Você crê nisso? Deus tirará essa doença daí? E olha só o que Deus fala ainda. Tirarei a doença do meio de vocês. Versículo 26. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o seu filho. Você que está grávida aí, o Senhor diz para você, você não perderá o seu filho. Nem haverá mulher estéril. O Senhor está falando, você que deseja engravidar, não haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Aí agora eu entro com uma pergunta para nós, meu irmão. É da vontade de Deus te curar ou não? Pergunta para o irmão que está do teu lado, é da vontade realmente? Mas olha para ele e pergunta, será é verdade? O que tu acha? Será? Êxodo 15, 26, o Senhor fala, né? Quem se arrepender, quem se humilhar, quem me buscar, aquele que buscar na minha palavra, ser obediente. No final desse versículo ele diz assim, porque eu sou o Senhor que te sara. Algumas versões falam, porque eu sou o Senhor que te cura. Talvez essa noite você veio se arrastando com uma enfermidade para cá. Êxodo 15, 26 lá, tá, mano? Talvez você veio com uma enfermidade que está há muito tempo. Esse ciático, né? Ai, que dor nesse nervo ciático. O Senhor está falando para vocês nessa noite, eu sou o Deus que te sara. E se esse Deus que a gente cultua, que amamos, que servimos, diz que Ele te sara, por que você está levando essa doença? Por que ainda tu está levando essa doença, sendo que existem promessas na palavra do Senhor, dizendo que eu sou o Deus que te sara? Foi isso que o pastor Elton entendeu nessa manhã, eu não preciso mais levar essa dor. Foi isso que o Ivan entendeu, eu não preciso mais sentir essa dor, eu tomo posse. Hoje em dia tem muita gente sofrendo de dor porque não toma posse das promessas de Deus. E eu volto a te perguntar, é da vontade de Deus te curar, meu irmão? Isaías, vamos abrir Isaías porque essa profecia,
Olha que loucura isso aqui é muito louco. Isaías era o profeta do Senhor que profetizou, ou seja, não tinha acontecido ainda, mas ele profetizou que iria vir o Messias, chamado Jesus Cristo. E ele também já profetizou dizendo que Jesus iria fazer. E o verso 53, versículo 4, a Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si as nossas, e sobre si levou as nossas, o castigo, contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos quer dizer passado, então a gente já foi. Por que tu está levando essa doença? Viu que é um entendimento? Viu que nós precisamos pegar a promessa de Deus e colocá-la na nossa vida e dizer: mas tu está doendo ainda, não aconteceu na minha vida ainda. Toma por base a palavra de Deus. Senhor, está escrito. E tu ora de novo, mas está doendo. Mas Senhor, está escrito. E tu ora de novo, mas a dor ainda está ali. Senhor, está escrito, pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa frase está dizendo para nós o seguinte: um dia Jesus se tornou feridas para que hoje eu e você não tivesse feridas. Os romanos, quando foram pregar Jesus na cruz, eles não usaram uma madeira lisinha como essa. Tu acha que se eles iam perder tempo de lixar uma madeira, sendo que era já para humilhar o cara, para fazer ele sofrer? Conforme Jesus levava a cruz, o peso da cruz mexia e as farpas enterravam na sua carne. Para que hoje você tenha vida, para que hoje você tenha saúde e vida em abundante. E eu te pergunto mais uma vez, por que tu está levando essa enfermidade? Naquele momento em que eles esticaram os braços de Jesus, pegaram aquele prego e colocaram aqui, a palavra de Deus diz que ele foi traspassado. Traspassado quer dizer, atravessou, por causa de minha transgressão, por causa dos meus pecados. Então Jesus, ele foi traspassado, furado, para perdoar o teu pecado. É incrível que sempre Jesus, todas as passagens que a gente vê Jesus curando alguém, ele fala: a tua fé te salvou. Mas minutos atrás ele tinha curado. Por que ele fala salvou? Porque toda cura, não é apenas a cura física que ele quer te dar, mas também a salvação. Talvez você esteja a primeira vez neste lugar e nunca ouviu que Jesus quer te dar a salvação e uma vida em abundante. E Ele está aqui hoje de braços abertos para te receber. Pelas suas feridas fomos curados, meu irmão. Jesus assumiu tudo e levou para si tudo. Ele ficou com todas as feridas que nós deveríamos ter. Mas esse câncer que eu tenho, isso já é demais, né? Ele levou tudo, meu irmão. Olha que interessante isso aqui. Quando você diz que essa enfermidade não pode ser curada, você está negando aquilo que Jesus fez na cruz por você. Só que digam algo comigo interessante aqui, ó. A fé... Não, mais alto, gente. Por isso que eu estou sozinho aqui. A fé é o combustível para o milagre. Por que eu falo isso? Porque sem fé nós não vamos alcançar isso. E olha só que interessante, Romanos 10:17 diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou ministrando, dizendo para vocês que Jesus levou todas as suas enfermidades, não está gerando fé?
Quem aqui já parou para pensar e dizer assim, pô, é verdade, eu posso ser curado? Pode levantar sua mão aí, ó. Porque isso, a palavra quando ela é pregada, ela gera fé em ti. E por isso que muitas vezes nós não lemos a Bíblia e nós não temos fé. Então olha, o que eu quero dizer para ti, o problema não está em Deus que não cura, está em ti que não tem fé. O problema não é o Deus que Ele não faz o milagre e a cura. O problema é que nós não se relacionamos e tomamos posse das promessas que Ele tem na nossa vida. Então o problema está em quem? Então o Senhor está nos chamando hoje, meu irmão, para acessar essas promessas. Não precisa mais sofrer, não precisa mais sentir dor. Jesus já se tornou dor, já sofreu por mim e para ti, cara. Se tem um evangelho que é puro e simples e verdadeiro, é esse. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta. Números 23:19, olha só. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Quando o Senhor falou que levou todas as nossas enfermidades, e quando eles vieram testemunhar aquilo que Deus fez, o Senhor confirmou: eu sou o Deus que te sara. O Senhor está falando hoje à noite para ti, meu irmão: eu sou o Deus que te sara. Quem aqui vai receber a cura em nome de Jesus? Porque Ele está dizendo nessa noite: ei, eu sou o Deus que te sara. Aleluia! E eu acho interessante isso. O que eu vou falar é muito interessante, sabe por quê? Muitas vezes nós trocamos uma palavra nessa frase. Quando Deus diz, eu sou o que te sara, muitas vezes nós colocamos, Ele era o que sarava. Porque a gente olha nas escrituras e só vê o povo de Israel sendo curado, a gente vê só Pedro sendo curado, Pedro curando, Paulo curando, os discípulos curando, mas ainda ele continua dizendo para nós nessa noite: eu sou o Deus que te sara. Sabe por que isso? Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo que sarou no deserto. Jesus Cristo é o mesmo que sarou junto com Paulo. Jesus Cristo é o mesmo que sarou junto com Pedro. E hoje, aí a palavra continua: é o mesmo ontem, hoje. Jesus Cristo é o mesmo que sarou o pastor Elton hoje. Jesus Cristo é o mesmo que sarou o Ivan, que sarou a Dila. E aí ele continua dizendo, e Ele é o mesmo eternamente. Ele vai ainda continuar operando amanhã, e depois de amanhã também, indiferente se tu crê ou não. Por que se tu crê ou não? Porque a incredulidade de um homem só vê o outro receber. Meu irmão, muitas vezes nós vemos aqui na igreja incrédulos e vê o outro ali recebendo as curas, os milagres, tudo que o Senhor tem para ele, e ainda Deus só fala com ele, Deus só move na vida dele. Por que tu está vivendo uma vida de incredulidade? O Senhor hoje está nos despertando a viver uma vida com fé, e viver uma vida com fé é viver com Cristo. Viver uma vida com fé é a gente não enfrentar uma fila de um hospital, mas correr para o quarto, se ajoelhar e pedir a cura. Tem muitas pessoas hoje indo para a fila de um hospital, sendo cristão, tá? Sendo que pode correr para o quarto e dizer: Senhor, está escrito, está escrito. Olha só que doideira isso, né? Estou trazendo algo para vocês que isso é doideira. Ah, Duma, está doendo, mas está escrito, porque Ele diz: eu sou o Deus que te sara.
Eu sou Jesus que levou sobre si as tuas enfermidades, os teus pecados e as tuas doenças. Quem aqui, eu acredito que deve ter alguém aqui, que um dia estava enfermo ou doente e falou assim: ah, Deus, se for da tua vontade, tu pode me curar. Ou já orou por alguém: Senhor, eu oro pela perna do fulano e declaro, se for a tua vontade, cura ele. Quem já fez isso aqui? Não levanta a mão. Olha só que interessante isso aqui. Bosworth, em seu livro Cristo, aquele que cura, diz: a comissão designada para estudar o assunto da cura espiritual para o corpo apresentou. Então o que ele está falando aqui, esse cara no livro dele? Ele disse que existia uma comissão de pessoas que estudaram 3 anos intencionalmente sobre cura espiritual. Após 3 anos de estudo e pesquisa, tanto da Bíblia como da história da igreja, o seguinte resumo à igreja, para nós agora. O resultado dos 3 anos de pesquisa dele, sabe o que foi? Foi isso aqui, ó. Jesus realiza as curas como uma realização da vontade de Deus para o homem. Ah, vocês não entenderam, eu vou falar de volta. Jesus realiza as curas como uma revelação da vontade de Deus para o homem. Aí eu te pergunto, meu irmão, é da vontade de Deus te curar ou não é? Por quê? Porque olha só que interessante isso aqui, ó. João 6,38 diz, Jesus falando: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto Jesus andava na terra, ele estava fazendo a vontade do Pai, e a vontade do Pai era curar, porque eu sou o Deus que te sara. Jesus veio até a terra nos ensinar que Ele sara, Ele te cura hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Ele falou isso, que era eternamente, é hoje e amanhã e amanhã. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que esse Jesus, Ele te sara. Esse Jesus, Deus está mais interessado de tu ser curado do que acredito de você mesmo. Olha só que interessante. Tem pessoas que têm a ousadia de falar que Deus coloca uma doença em alguém para discipliná-lo. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Se você tivesse um poder de colocar uma enfermidade no seu filho, você faria isso? Aí a Bíblia diz: se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais a Deus que está nos céus, lhes dará o que pedirem. Então é da vontade de Deus, tu tá enfermo, meu irmão. Diga assim comigo: hoje eu saio sem essa doença. Aleluia. Vamos para Jesus, vamos ver Jesus curando então. Marcos 1,40. Aleluia. Marcos 1,40 fala da cura do leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Vamos segurar um pouquinho aqui, vamos pensar um pouco do leproso. O que é um leproso? É uma pessoa cheia de ferida. Lembra que Isaías nós lemos lá que o Senhor ficou em feridas para que nós fomos curados? Fica imaginando Jesus vendo aquele leproso e sentindo compaixão dele, e até pode ser que Jesus pensou logo: eu estarei como esse cara, mas para um propósito, para que hoje nós sejamos curados e salvos. E chegou o leproso, a Bíblia está dizendo, um leproso aproximou-se dele e se suplicou de joelhos. Olha só a frase que ele me usa: se quiseres, pode me purificar. Parafraseando nos nossos dias,
Senhor, se for a tua vontade. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ele corrige esse cara, dizendo: quero, fique limpo. Jesus está falando, por isso que o título da minha mensagem é: Jesus diz, quero. Talvez hoje está virando uma chave na tua cabeça de entender, cara, é da vontade de Jesus que eu seja curado. Tá ou não tá? Jesus hoje está falando para você que chegou enfermo aqui: ei, eu quero te curar. Talvez você sofre com ansiedade, depressão. Jesus está falando: ei, hoje eu quero te curar. Talvez você tenha dor no nervo ciático, que sofre com dor. Jesus está falando: ei, hoje eu vou te curar. É no teu rim o problema? Ei, eu vou te curar. Que problema que é o teu? Jesus está dizendo: ei, eu quero te curar. João 15:7, a Bíblia fala: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Pedirão o que quiserem. Eu quero, tu quer? Jesus também quer. Ou seja, quando o nosso quero vai de encontro com o quero de Jesus, o milagre acontece. Olha que doideira isso aqui, meu irmão. Quando o quero teu, com fé, vai até o quero de Jesus, você é curado. Quem é salvo aqui? Essa mesma fé que tu tem para salvação é para cura também. Aleluia, meu irmão. Porque Jesus falou: ei, vocês podem ter uma vida e vida em abundância. Parece que tem cristão que ama estar com dor de cabeça. Já viu aquela pessoa? Chega na segunda-feira: meu, hoje eu estou morrendo de dor de cabeça. Aí chega na terça: meu, hoje é minhas costas. Aí na quarta-feira está de volta: não, hoje é dor de cabeça. Aí na quinta: ai, dor nos meus olhos. Ai, que dor nas minhas costas. Parece que tem pessoas que procuram doenças. Hoje tem mais gente indo ao médico para buscar atestado do que indo buscar na palavra as promessas. Hoje tem mais pessoas hoje buscando atestado médico do que correr para a palavra e ser curado. Mas eu creio que tem pessoas aqui que vão ser curados porque nós andamos em lugares sobrenaturais. Natural, a gente já viveu natural, a gente já está no natural. Mas Deus tem coisas sobrenaturais para mim e para ti. Então eu quero te desafiar: quando tu tiver com uma dor de cabeça, antes de tomar remédio, vá orar. Vá declarar sobre a tua vida: ei, Senhor, está escrito. Eu não sou contra a medicina e não sou contra médico. Sabe por quê? Eu vejo a medicina, eu vejo cientista. Tá acabando a bateria aqui, tá, mano? Como uma superabundância de graça de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm fé para alcançar a cura. Deus dá sabedoria para esses homens e mulheres para te curar. Esse é o nosso Deus que nos serve. Porque da onde que eles iam tirar tanta inteligência e sabedoria? Foi por causa do estudo, beleza? Mas quem criou esses estudos? Se não fosse ao vivo, nós cortávamos essa parte, mas é ao vivo, tá? Vamos lá. Então, olha só, gente, o que eu quero trazer hoje é um Jesus que está aqui neste lugar, e Ele está dizendo para nós hoje: ei, eu quero. Qual é a tua doença? Jesus está dizendo: eu quero te curar. Jesus está dizendo hoje para nós curar. Olha só, aí eu te pergunto novamente: é da vontade de Deus te curar? Primeiro eu vou dar mais um exemplo para dizer para vocês que é da vontade de Jesus te curar. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Diz assim comigo: eu
não sou de mim mesmo. Esse corpício, ele não me pertence. Porque ele é um santuário de Deus, é um santuário do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo: vocês foram comprados por um alto preço. Paulo está falando aqui, foram comprados por causa de Jesus, um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora pensa comigo, você está enfermo, não sei que tipo de doença que tu tens, ou que isso tu estás passando, mas como tu vai glorificar a Deus enfermo, doente? Como? Ai Senhor, eu te glorifico por causa desse câncer que eu estou. Tem nexo isso? Não tem nexo, mano. O Senhor está nos chamando para... Romanos 12 também fala sobre isso, que nós devemos entregar o nosso corpo como um culto racional a Deus, santo e agradável a Ele. Então, muitas vezes a gente só cuida do espírito e da alma, né? Vamos dormir cedo, lemos um livro, oramos, lemos a palavra. Mas e o corpo? Que nós também devemos cuidar para ser um culto racional a Deus. Então eu digo para ti, não é da vontade de Deus que tu esteja enfermo. Olha só essa frase que eu escrevi aqui: a doença destrói o corpo, que foi comprado por um bom preço. O preço foi o corpo do Filho do Altíssimo. Isso não tem preço. Agora tu pensa algo comigo bem interessante aqui. Se pelo fato que um dia o primogênito, aliás, o único Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele entregou para morrer por nós, para que hoje nós somos curados, salvos e libertos. Ele gostaria de ver novamente vocês enfermos? Não tem nexo, cara. Então eu creio muito que nessa noite o Senhor, queria chamar a equipe de louvor, eu queria que nessa noite nós entendêssemos isso muito profundo, meus irmãos. O Senhor está neste lugar aqui, dizendo que esse corpo de vocês não pertence a vós, pertence a Ele. E muito mais, a alma de vocês também é dele. E hoje nós estamos enfrentando muitos casos de pessoas não feridas, muitas vezes fisicamente, mas também na alma. Tantas pessoas oprimidas, tantas pessoas enfiadas no fundo de uma cama, com depressão, com tristeza. E o Senhor está falando, né? Talvez você esteja aqui e você seja um desse que lá no fundo está vivendo uma vida de depressão, uma vida de ansiedade. E o Senhor está falando nessa noite: eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Mas Ele também está falando nessa noite: eu sou o Deus que te salva. Não apenas Ele quer te curar nessa noite, mas Ele quer que tu herda a vida eterna com Ele. Contudo, aos que receberam, ao que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós se tornamos filho de Deus. E filho de Deus não precisa sofrer nessa terra, porque nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus